Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos apresentar o artigo Por uma Gestão Urbana Cosmopolítica, da Naturalização Extensiva aos Direitos da Natureza. O sexto Cibogu, Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, nosso eixo temático, Ambiente Construído e Sustentabilidade, os autores, Pedro Henrique Azalim Cunha e Roberto Luiz de Mello Montemor. Nós dividimos o artigo em 5 capítulos. Primeiro, introdução, urbanização extensiva e natureza. O segundo, naturalização extensiva, do antropoceno aos direitos da natureza e a gestão urbana cosmopolítica. Terceiro, da mercantilização da natureza à espiritualidade inerente à vida. Quarto, como pensar utopias cosmopolíticas. E quinto, conclusão. Nós começamos com a ideia de urbanização extensiva, que é uma questão levantada na década de 80, a partir, inspirada em Henri Lefebvre, na Revolução Urbana, onde ele fala da explosão da cidade industrial e, com a explosão, a extensão de um tecido urbano virtualmente por todo o território. Isso foi observado no Brasil a partir da década de 70 e descrito principalmente pela Amazônia, com a ideia de que essa explosão da cidade industrial leva o tecido urbano industrial, infraestrutura, serviços, presença do Estado, aposentadoria, salário mínimo, etc., a todo o território, e leva com ele a política, o germe da polis, e a cidadania. Na década de 90, a discussão da urbanização extensiva levantou a ideia de uma naturalização extensiva, ou seja, um movimento centrípeto em oposição dialética à urbanização extensiva, que tem um sentido centrífugo, da natureza em direção ao urbano e em direção à cidade. Então, são esses os dois conceitos iniciais para se pensar a gestão cosmopolítica do urbano. Então, aqui nós temos uma visão, uma representação, sistemática da urbanização extensiva e da naturalização extensiva, evidentemente em uma cidade, mas isso podia estar na floresta amazônica, no cerrado, no campo, em qualquer lugar onde a urbanização extensiva já atingiu, e a naturalização extensiva acontece como um processo que vem acontecendo nas cidades, nas periferias metropolitanas, em todas as partes, mas ainda deixando de fora algumas questões que nos parecem fundamentais e que nós vamos tratar aqui. Segundo Eduardo Soja, existem 3 evoluções a partir do urbano, que mudam radicalmente a maneira como o urbano é visto. A primeira é o desenvolvimento da agricultura, a segunda, o surgimento dos estados centralizados, a terceira, a emergência do capitalismo industrial urbano. E o mesmo autor, Eduardo Soja, revisitando Jane Jacobs, fala sobre as 3 hipóteses de origem da cidade e sua relação com a agricultura. A primeira hipótese de que primeiro vieram as cidades e logo após a agricultura. A segunda, que a agricultura surgiu primeiro para posteriormente as cidades se desenvolverem. E a terceira hipótese de crescimento mútuo integrado entre a cidade e o campo. O tecido urbano industrial, que está aqui representado dramaticamente pela própria indústria, se estendeu pelo território como um todo, não necessariamente com a indústria, mas com os resultados e os produtos da indústria. E o nosso entendimento é de que essa hegemonia do urbano industrial precisa ser questionada pela emergência de um tecido urbano natural, resultado dessa urbanização extensiva e da naturalização extensiva, tomando lugar de predominância do urbano industrial. O capítulo 2, naturalização extensiva do antropoceno aos direitos da natureza e à gestão urbana cosmopolítica, a gente apresenta as 2 hipóteses de urbanização metropolitana, em que possui uma centralidade, a partir dela a cidade se expande, e a urbanização regional policêntrica, com as várias centralidades interconectadas, interligadas. Então, urbano e suburbano, com suas várias diferenciações, denso núcleo urbano, espaço urbano periférico extensivo, gerando uma nova geografia urbana. Essa nova geografia urbana, ela fortalece e evidencia alguns aspectos de crise, como crise da cultura, da ordem, da lei, do poder constituído, do consumo, da reprodução, da própria produção do conhecimento, enfim,
as múltiplas manifestações da crise civilizatória contemporânea. Aqui algumas imagens, né, da questão da mineração, da barragem, né, que foi rompida, chegando até o oceano, questão problemática, né, do excesso de lixo, o derramamento de óleo e o desmatamento. O campo cego é um conceito do Lefebvre para se referir ao processo industrial, impedindo, como um holofote, que se percebesse os outros processos que estavam acontecendo subjacentes e que não eram percebidos por causa do campo cego criado pelo holofote da indústria. Lefebvre se refere ao urbano, que estaria nascendo a praxis política urbana, nascendo subjacente ao industrial. Aqui nós tratamos principalmente da natureza, como o campo cego do industrial, gerado pelo industrial, impede que se perceba a natureza. E que algumas imagens, né, de outras representações de campo cego, e a gente reflete como seria possível superar esse campo cego, iluminar a consciência para reenxergar a natureza e ressignificar as relações sociedade e natureza diante dessa hegemonia do tecido urbano industrial. E a dominação da natureza, segundo Eduardo Godinas, tem origens iniciadas no Renascimento e é embasada em uma perspectiva que visa encarar, né, os animais, os elementos naturais, enquanto máquinas passíveis de serem desmanteladas, pensamento cartesiano, e com isso, essa justificativa de catalogar e descrever a natureza e, consequentemente, esse domínio da natureza. Esse processo está dentro do antropocentrismo, em que o ser humano é visto como uma centralidade e não um processo de equilíbrio, né, com os outros animais e elementos naturais, implicando o antropoceno, que é uma era geológica em que o ser humano passou a alterar a geologia do planeta, com esses processos de crise em diversas formas, né, como a produção de lixo, acumulação de desigualdade, crise hídrica, poluição atmosférica e muitos outros processos de crise. Aqui nós temos uma representação antropocêntrica aguda, né, onde o homem é um destaque absoluto, a mulher está, inclusive, numa posição secundária, e os elementos naturais e os animais, etc., são também secundários. É uma manifestação do antropocentrismo. Do outro lado, nós temos uma manifestação do ecocentrismo, onde o que interessa é o fortalecimento da ecologia, do ambiente onde se vive e onde o homem, mulher e os outros seres têm uma igualdade de representação. E essa igualdade é buscada com os direitos da natureza, que foi aprovado pela primeira vez na Alta Corte do Equador, em que proibiu a mineração na reserva de proteção de biodiversidade da floresta de Los Cedros, e os direitos da natureza, de acordo com as Nações Unidas, 37 países já incorporaram essa questão, e no Brasil, cidades como Bonito, Paudalho e Florianópolis já reconhecem os direitos da natureza, e alguns projetos que estão correndo no Legislativo, como São Paulo, Fortaleza, Salvador, Caetité, Palmas e Anchieta. Entendendo o urbanismo como o estudo dos processos urbanos e o urbano como o terceiro elemento da tríade entre campo e cidade, imerso nessa vida cotidiana, nós propomos a gestão urbana cosmopolítica enquanto um processo que visa outras formas de gestão e planejamento do território e do espaço de vida, com a naturalização extensiva que expande esse tecido urbano natural no território e os direitos da natureza que preserva as áreas de floresta e outros remanescentes, em vez de uma perspectiva de objetos de direitos, ela sendo sujeito de direitos, tendo direitos em si mesmo, não em função dos seres humanos. Uma citação de Albert Schweitzer: o mundo tornou-se perigoso porque os seres humanos aprenderam a dominar a natureza antes de se dominarem a si mesmos. Como dito em uma música do Racionais MCs, até no lixão nasce flor. A natureza resiste e está em toda parte.
sedenta para ser potencializada, inclusive nos espaços da selva de concreto, onde brotam flores nas frestas do asfalto que impermeabiliza o solo. Então, a gestão urbana cosmopolítica também integraria potencialmente uma outra forma de arquitetura, uma arquitetura vegetariana e biofílica, integração harmoniosa com os elementos naturais, por meio da utilização de elementos do entorno, diminuindo o processo de energia para o transporte desses materiais, entre outras práticas, reduzindo assim a exploração desses elementos não renováveis impostos por uma arquitetura hegemônica de concreto e aço. Além de outras técnicas utilizadas, como a captação de água da chuva, reaproveitamento de águas cinzas e negras, utilização de energias limpas e ecológicas, menor intervenção no terreno e maior permeabilização do solo, entre várias outras técnicas, seriam potencializadas ainda mais com a gestão urbana cosmopolítica. Aqui alguns exemplos da naturalização extensiva, suas práticas e potencialidades, o teaser do documentário Hope, Estamos a Tempo, que mostra algumas formas de incorporar o tecido urbano natural na cidade, com os ecodutos, plantio de bandas de flores, jardins verticais, restauração de grande escala, de ecossistema, reflorestação de árvores e outras práticas. Capítulo 3, da mercantilização da natureza à espiritualidade inerente à vida. Nós abordamos dessa forma como a natureza é vista como um recurso econômico e como quebrar essa lógica paradigmática por meio da espiritualidade inerente à vida, com o conceito de Gaia, vendo o planeta, né, como um organismo vivo, e Pachamama, de Mãe Terra, que é um conceito de origem ancestral andina, que vê a Terra como uma grande mãe. E a partir disso, Ailton Krenak afirma que quando despersonalizamos o rio, eles se tornam resíduos da atividade industrial extrativista. Então, a gente reflete sobre essa questão, né, sobre recurso, resíduo ou elemento natural. E refletimos sobre as práticas ecológicas e a sua relação com a espiritualidade, sua conexão com o sagrado, que se dá através dos elementos da natureza, pensando nos possíveis direitos espirituais da natureza, entendendo o corpo e o espírito com o mesmo peso e equilíbrio, reconhecendo esses espíritos dos elementos naturais dos seres e protegendo-os. Além disso, discutimos um pouco a questão da desalienação do ser e a ressacralização do espaço de vida, ao compreender a vida enquanto algo sagrado, onde o ser tem a possibilidade de se conectar com a espiritualidade e viver de maneira integral com o universo. E a pergunta seria, será que esse prenúncio de revolução estaria baseado nas questões espirituais? Será que essa revolução espiritual se articula às utopias concretas e experimentais e em metamorfoses cosmopolíticas, implicando relações entre espécies, como construção futura de uma gestão urbana cosmopolítica? Uma transformação em diversos níveis de integração sociedade-natureza poderia ser observada a partir dessas transformações? São questões levantadas a partir do capítulo 4, o item 4, sobre como pensar utopias cosmopolíticas. Estamos assumindo as utopias concretas de Ernst Bloch e as utopias experimentais propostas por Henri Lefebvre numa perspectiva cosmopolítica, ou seja, formas de organização socioespacial e econômica com inspirações possíveis para uma vida integrada à natureza. Nesse contexto, cidade, campo e o urbano seriam corpos socioespaciais que envolvem o oikos, a casa, a morada, os espaços de vida, buscando uma utopia interior em busca de maior qualidade de vida. A naturalização extensiva, os direitos da natureza e as cosmopolíticas espirituais e ecológicas podem, eventualmente, informar novas formas de organização socioespacial e ambiental, outros modos de vida, onde o que se busca, para além dessa lógica hegemônica, é naturalizar e espiritualizar o mundo. E na conclusão, capítulo 5, a gente traz a reflexão: qual o papel dos arquitetos, urbanistas, gestores e políticos na cidade, na superação do urbano industrial para o urbano natural? Trouxe uma citação do Ailton Krenak, que fala sobre que as cidades no passado não eram tidas como doença, né? E elas passaram a ser uma doença quando exageramos esse processo de impermeabilização do solo, artificialidade, e com isso
Ele fala que não devemos destruir as cidades, mas sim transformar a cidade em um jardim, enchermos ela de coisas vivas. A partir disso, como colocar essa gestão urbana cosmopolítica em prática, gerando outros modos de vida, outras relações com o território, a partir das transformações dos paradigmas e perspectivas hegemônicas. A transformação do antropocentrismo para o ecocentrismo, urbano industrial para o urbano natural, o materialismo para o materialismo e espiritualismo, tendo materialidade e espiritualidade com o mesmo peso e equilíbrio, objetos de direitos para sujeitos de direitos, direitos à natureza, os direitos da natureza em si mesmo, e os direitos da natureza, pensando essa questão espiritual com os direitos espirituais da natureza, e o valor utilitário e o valor existencial, para que consiga alcançar essas transformações. E as nossas referências bibliográficas, e é isso. Muito obrigado. Obrigado.